Olá, minha gente, boa noite a todos vocês que estão entrando aqui na nossa live. Uma live muito especial, onde eu tenho o privilégio e honra de ter a presença de um grande amigo, o farmacêutico clínico, né, especialista em farmácia clínica, o Daniel Reis. Ele que é um grande profissional, uma pessoa que eu admiro muito e que eu conheço pessoalmente. Então me sinto muito feliz aí pela presença dele, por ter a presença de todos vocês. Desde já desejo a todos que sejam bem-vindos para essa nossa live, onde trataremos de um tema muito importante, interessante, inclusive para todos nós, né? E para todos nós que somos da área de saúde, psicólogos, que é a psicofarmacologia e o sofrimento psíquico. Então, nada melhor do que ter um especialista aí para conversar conosco sobre esse tema. Já vou fazer aqui a solicitação, vou chamá-lo para entrar aí na nossa live e a gente já iniciar, que é um assunto muito bacana, muito interessante e que certamente vai nos enriquecer muito. Então, sejam bem-vindos. Opa, boa noite. Fala, meu xará. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Que alegria Privilégio ter a estar sua aqui. presença aqui. Prazerzão. Sei que vai ser uma noite muito boa essa. Isso aí, então, aproveite aí, né, e se apresente aí para o meu público, para esse povo querido aí que segue, né, o Instagram Psicoanálise. Então, se apresente para a gente aí. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com meu grande amigo, um grande profissional. Espero contribuir um pouquinho com todos vocês que estiverem aqui com a gente essa noite. Espero que vocês aproveitem, desfrutem o máximo. É um assunto muito interessante, né? É sempre muito importante a gente falar de saúde mental. É um assunto que mexe em todas as áreas da nossa vida, então é sempre um desafio, mas é sempre muito prazeroso também falar sobre o assunto. Eu me chamo Daniel, como já foi falado, eu sou farmacêutico, fiz especialização em farmácia clínica hospitalar. Grande parte da minha atuação na área de farmácia foi no desenvolvimento de farmácia comunitária, né, em ações de ajuda humanitária. Eu participei de ações de ajuda humanitária tanto a nível nacional quanto internacional. Então, a nível internacional, eu participei em países como Haiti, Guatemala e Filipinas, né, principalmente países afetados por conflitos sociais, desastres naturais. A nível nacional, eu participei de ações nos ribeirinhos, no Amazonas, participei também no Sertão, medicamentos, apoio logístico, tudo visando os atendimentos médicos que eram feitos nesses locais, né? Acho que é isso. Então é isso, cara. Mais uma vez, né, eu te dou as boas-vindas. Me sinto muito feliz e honrado por ter a sua presença. Um profissional também que eu admiro muito, que é uma referência para mim nessa área, né, de farmácia e de medicamentos, né? Então me sinto muito feliz e honrado aí pela sua presença e feliz, né, por poder contribuir aí e deixar um conteúdo aqui muito relevante para o meu público, para os meus seguidores e enriquecer nessa página. Muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Então, a gente andou batendo um papo, né? A gente até, quando pensou nessa live, e a gente pensou em alguns projetos também aí para o futuro, né? Inclusive, uma necessidade que eu percebi enquanto psicólogo e tenho percebido também em relação aos meus colegas, né?
um pouquinho dessa necessidade de conhecer sobre os fármacos, né? Sobre os psicofármacos, sobre os medicamentos. Então, tendo a sua presença aqui, inclusive trazendo esse conteúdo, tenho certeza que vai nos enriquecer muito. E hoje a live a gente fala sobre psicofarmacologia, né? E o sofrimento psíquico, porque muitas vezes a gente tenta, né, remediar algumas questões, alguns sofrimentos que fazem parte da vida, né? Parece que a gente perdeu a capacidade de resiliência e de lidar com as dores. Então a gente quer medicamento, né, para tudo, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre esse tema, né? E foi o que a gente pensou, né, em trazer essa reflexão para o nosso público. Então, é, pode começar a falar com aquilo que você se preparou, né? Certo, vamos lá. Então, assim, antes da gente iniciar o assunto, entrar diretamente na parte farmacológica, eu acho que é muito importante a gente enfatizar exatamente isso que você falou, né? Que alguns processos naturais da vida, eles passaram a ser medicalizados, né? Então, basicamente, tudo se resolve hoje, ou se tenta resolver hoje com recursos químicos, né? Então, acaba que existe uma cultura de medicalização, tanto automedicalização quanto dos próprios profissionais prescritores, de investirem sempre muito mais, e nós investirmos sempre muito mais na parte medicamentosa do que outros recursos menos agressivos e menos danosos para o nosso organismo, né? Então, os processos naturais que seriam normais na vida, né, como a tristeza, a angústia, a própria ansiedade, são processos que fazem parte da vida. Claro que alguns se tornam patológicos e realmente precisam de atenção, mas processos normais como esse acabam que estão sendo focados em... a resolução deles está focada na medicalização, né? Então, criou-se essa cultura, um termo até chamado de psiquiatrização da vida social, né? Então, é muito importante, antes da gente entrar na parte medicamentosa, a gente abrir um parênteses sobre isso, né? Existem outros meios, existem outras soluções, existem outros recursos que não necessariamente os medicamentos, que podem nos ajudar na nossa saúde mental. Bom, então, eu pensei então em trazer uma abordagem simples e que possa ser compreendido por todos sobre algumas principais classes farmacológicas usadas para o sistema nervoso central, né? Muitos medicamentos conhecidos por todos, e eu vou estar explicando aqui rapidamente e a grosso modo como que funcionam essas principais classes, né? E depois a gente vai caminhando aí para falar sobre os efeitos adversos, né? O que esses medicamentos podem causar no nosso organismo. E algumas orientações e dicas para profissionais psicólogos, né? Que lidam diretamente com pacientes que fazem uso dessa medicação, né? Então, a gente tem as 4 principais classes farmacológicas usadas no sistema nervoso central, que são os antidepressivos, os antipsicóticos, também chamados de neurolépticos, os estabilizadores de humor e os ansiolíticos, né? Essas são as principais classes farmacológicas. Existem outros, antiparkinsonianos, medicamentos para Alzheimer, existem tantos outros medicamentos que também são utilizados para doenças neurodegenerativas também, né? E que, na verdade, não é o foco da nossa live. Mas nós vamos focar nessas 4 classes, que são as principais, principalmente envolvidos aí em consultórios de psicologia, né? Então, assim, vamos começar sobre os antidepressivos. É uma classe muito grande, os antidepressivos são divididos em subclasses, eles são divididos em inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles são divididos em atípicos. Então, assim, não estranhem alguns termos que eu vou estar falando com vocês, mas eles são divididos em inibidores da MAO, alguns antidepressivos inibem algumas enzimas que agem no sistema nervoso central,
antidepressivos tricíclicos, antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, da recaptação de noradrenalina. Então, assim, basicamente, qual é a função do antidepressivo? Vai modular a quantidade de aminas, de monoaminas no sistema nervoso central. Quais são essas monoaminas? Serotonina, noradrenalina, adrenalina e dopamina, né? Então, essas são as principais aminas envolvidas na nossa transmissão neural, no nosso processo sináptico de um neurônio para outro. Então, essas são as principais monoaminas, também chamados de neurotransmissores, envolvidos no sistema nervoso central. E por que os antidepressivos focam nessas monoaminas? Porque elas estão diretamente relacionadas à sensação de prazer, de bem-estar, né? Então, a serotonina e a dopamina, elas são muito conhecidas, né? E aí, manter um nível ideal desses neurotransmissores, no que é chamado da fenda sináptica, aumenta a sensação de bem-estar, aumenta a sensação de prazer. Então, a gente tem como principal, de forma geral, dos antidepressivos, o aumento das monoaminas na fenda sináptica, né? Entre um neurônio e entre outro neurônio existe a fenda sináptica. Então, manter e aumentar os níveis dessas monoaminas é o que é de fato eficaz e conhecido para o tratamento da depressão, que muitas das vezes está com esses níveis baixos, né? Então, o tratamento farmacológico ajuda nessa regulação quimicamente falando, né? Então, a gente tem muitos fármacos aí dessas diferentes subclasses dos antidepressivos. Eles vão ter alguns mecanismos de ação diferentes, né? Alguns vão focar mais na serotonina, outros vão focar mais na noradrenalina, outros vão focar na dopamina, enfim. E alguns vão focar em dois, ou ambos, ou mais monoaminas, né? Mas, de forma geral, funciona dessa forma. Então, nós temos muitos fármacos, imipramina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina, são nomes gigantescos e às vezes até difícil de falar, e que são então envolvidos aí então na classe de antidepressivos, certo? Falando um pouco agora sobre os antipsicóticos, certo? Os antipsicóticos que são, eles vão ser utilizados para tratamento de alucinações, né? A galera da psicologia aí vai saber bastante sobre isso, sintomas positivos e sintomas negativos. Nos sintomas positivos são utilizados, né? Eles são utilizados para tratamento de alucinação, de delírios. Sintomas negativos já é a parte de desânimo, apatia, embotamento afetivo. Então, além desses dois sintomas, positivo e negativo, os antipsicóticos também vão tratar os déficits cognitivos, atenção, memória, né, velocidade de processamento. Então, os antipsicóticos também focam nessa parte. Vale ressaltar que a gente tem como um principal exemplo da psicose a esquizofrenia, né? E assim, são doenças que existem diversos fatores que podem ocasionar, né? Há muitos fatores até desconhecidos, fatores ambientais, genéticos, traumas, uso de drogas. Então, o tratamento da psicose é sempre um tratamento desafiador para o profissional prescritor, né? Você tem muitos sintomas que você precisa avaliar, diversas classes farmacológicas, então é sempre um desafio para o profissional prescritor conseguir uma terapia ideal, e por isso vão várias tentativas para tratar a psicose. No geral, os antipsicóticos eles vão agir na via dopaminérgica, então eles têm foco na dopamina apenas. Não quer dizer que eles não vão agir em outras monoaminas, mas o foco dos antipsicóticos é na via dopaminérgica, certo? Então, eles vão aumentar a quantidade de dopamina e regular a quantidade de dopamina na via dopaminérgica.
Então, diferentemente dos antidepressivos, os antipsicóticos vai focar na via dopaminérgica, certo? Ao longo da live a gente vai entrando com alguns detalhes em algumas classes, mas assim, estou falando de forma geral. Nós temos também os ansiolíticos, que é a terceira classe que nós vamos falar hoje, também chamado de sedativos, também chamado de hipnóticos. Então, eles vão regular a questão do sono, a questão da ansiedade, eles servem como calmantes. É a classe aí dos benzodiazepínicos, por exemplo, os bromazepam, diazepam, clonazepam. Nós temos também zolpidem e temos uma classe de ansiolíticos que é chamado de barbitúricos, mas que também principalmente serve como anticonvulsivante. Então, a farmacologia do sistema nervoso central tem uma peculiaridade, né? Alguns fármacos que estão inclusos em uma classe, eles servem para outras classes, né? Então, tem antipsicóticos que podem servir como estabilizadores de humor, né? Tem ansiolíticos que servem como antipsicóticos. Então, é um leque muito grande de opções terapêuticas, certo? Então, a principal característica dos ansiolíticos, e que é muito diferente dos demais medicamentos do sistema nervoso central, é que ele não está envolvido com a neurotransmissão no sentido de neurotransmissores, de modular a quantidade de neurotransmissores, a quantidade de monoaminos, certo? Os ansiolíticos, eles focam num receptor chamado GABA, né? É um receptor inibitório do sistema nervoso central, que diminui a ativação neural. Então, assim, ela diminui a excitabilidade dos neurônios. E é por isso que ele é sedativo e é por isso que ele é calmante, né? Então, ele tem uma diferença muito grande de mecanismo de ação dos demais medicamentos do sistema nervoso central. Inclusive, o etanol, o álcool, por exemplo, que as pessoas ingerem, age nesse mesmo sítio, de forma diferente, mas no mesmo sítio desses ansiolíticos. E aí, às vezes, o uso concomitante pode causar grande problema para quem estiver fazendo uso do álcool e dos ansiolíticos. Por fim, nós temos os estabilizadores de humor, né? Os estabilizadores de humor, como eu falei, eles têm classes que se misturam, como, por exemplo, o ácido valproico, que ao mesmo tempo que serve como estabilizador de humor, ele é anticonvulsivante também. A lamotrigina, a mesma coisa, serve tanto para estabilizador de humor como para anticonvulsivante. Então, eles vão ter mecanismos de ação muito distintos, desde ação no GABA, né, como ação inibitória, calmante, né, diminuindo a transmissão neural, a ação da transmissão neural, como também com a liberação de neurotransmissores, certo? Então, a carbamazepina e muito conhecido dentre eles que é o lítio, né? Então, o lítio também vai ter essa ação com neurotransmissores e aí com diversos neurotransmissores. Então, basicamente, a ação dessas 4 classes farmacológicas no sistema nervoso central ou envolvem a liberação aumento da liberação de neurotransmissores ou aumento da diminuição da recaptação desses neurotransmissores, ou elas vão agir na parte inibitória, diminuindo a excitabilidade dos nossos neurônios, né? Diminuindo a transmissão de informação. Você reduz a transmissão de informação, isso acaba que gera calmante, sedativo e hipnótico, né? Ajuda na questão do sono. E uma coisa que é muito interessante a gente observar é que existem esses receptores para essas monoaminas em todo o nosso organismo, né? Então, não adianta pensar que existe só ação da serotonina no nosso sistema nervoso central. Nós temos receptores da serotonina espalhados pelo nosso corpo, né? E por isso que vem os efeitos adversos que a gente vai estar falando logo mais. Muito bom, muito bom. E com uma linguagem muito clara, né? Muito acessível. E parabéns, parabéns. Sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo que o pessoal está chegando aí, está desejando boa noite. Para você que está chegando,
Hoje eu tenho uma live aqui mais do que especial com um grande amigo, um profissional que eu admiro e que de vez em quando aí está me dando uma consultoria aí em relação aos psicofármacos. Inclusive eu oriento aí aos psicólogos, aos estudantes, que a gente possa fazer essa parceria com profissionais assim, né, como da área de atuação, né, também do Daniel, né, que é a farmacologia, que é muito importante a gente complementar, né, a nossa formação com o conhecimento que outros profissionais têm, né, que muito pode nos agregar. Então, sejam bem-vindos. Hoje a live é sobre psicofarmacologia e sofrimento emocional. Inclusive, a Adriana está falando aqui, ó, tem uma pergunta. Já tomei Clo, SLO, Alprazolam, Rivotril, mas nenhum deles me ajudou de verdade com um transtorno depressivo. Sentia que quando vinha a sensação, não bloqueava. Por quê? Muito boa pergunta. Então, o cloro provavelmente é de clonazepam e ela fez uso de dois ansiolíticos, né? Na verdade, três ansiolíticos, né? Rivotril, clonazepam e alprazolam. É importante observar que esses medicamentos, eles são ansiolíticos. Eles não são antidepressivos, né? Então, eu não sei se o uso desse medicamento foi baseado na prescrição médica, mas esses medicamentos, eles não são para tratamento de depressão, são para tratamentos de ansiedade e tratamentos de insônia. Em alguns casos, eles podem ser utilizados concomitantemente para o tratamento de depressão, certo? Mas eles não são medicamentos de primeira escolha para tratamento de depressão. Então, por isso que provavelmente não ajudou muito. Uhum. Inclusive, é necessário continuar, né, nesse tratamento com o profissional para que ele possa ir ajustando, né, os medicamentos também, né? De acordo com a necessidade, né? Aí ela ressalta que ela tem ansiedade e a prescrição foi médica. A prescrição foi focada na ansiedade. Ela não foi focada na depressão, né? Então, tanto é que nenhum desses três medicamentos eles são prescritos para depressão, eles são prescritos para ansiedade. Então, de fato, seria interessante ou retornar ao médico para rever a prescrição, atualizando os sintomas para uma nova avaliação. Então, Daniel, você falou sobre neurotransmissores, sobre as 4 classes de medicamentos, falamos também dessa cultura, né, de medicação, sobre o uso abusivo, né, dos medicamentos psiquiátricos, e nós sabemos também que muitas pessoas, inclusive eu atendo, às vezes, alguns casos, né, de pessoas que vêm ao consultório que iniciaram um tratamento, né, psicofarmacológico orientado por um profissional, por um psiquiatra, e eles começam a sentir os efeitos, né, do medicamento, os sintomas param, né, de acontecer de forma persistente, né, e eles começam a se sentir bem. E muitos abandonam o uso desses medicamentos, né, sem uma orientação médica, sem um desmame, né? O que você poderia orientar e falar em relação a esse tema? Que acontece muito. E é importante avaliar o porquê que os pacientes abandonam o tratamento, né? Muitas das vezes é por não conseguir lidar com grande parte dos efeitos adversos que esses medicamentos causam, né? Então, às vezes o próprio médico pode tentar manejar esses efeitos adversos ou diminuindo a dose, ou substituindo o medicamento, ou introduzindo um outro medicamento que vai melhorar os sintomas desse efeitos adversos. Então, a gente tem, por exemplo, medicamentos antipsicóticos que eles causam parkinsonismo. O que é isso? O paciente começa a ter tremores, né? Às vezes tremores incontroláveis.
E aí, muitas das vezes, eles deixam de fazer uso dessa medicação por conta do efeito adverso, o que pode ser manejado pelo médico utilizando um outro fármaco que pode controlar esses tremores, né? Então, muitas das vezes é importante, principalmente o profissional psicólogo que vai estar diretamente com esse paciente, é muito importante observar que tipo de comportamentos, que tipo de sintomas esse paciente está apresentando e tentar correlacionar isso com efeito adverso do medicamento. E dessa forma tentar ajudar, né? Esse é um dos pontos que eu gostaria de entrar na nossa live, com foco nos psicólogos, que é acolher esse paciente no que se refere aos seus sintomas e os medicamentos que ele usa, e observar se esses sintomas não podem estar relacionados ao medicamento, né? E isso está comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar do paciente, que já não está muito bom, né? Então, o paciente pode começar a reclamar de ganho de peso, que pode ser um efeito adverso, né? Ele pode começar a reclamar que a boca está muito seca, que é outro efeito adverso. Então, existem diversas alterações que podem ser ocasionadas por esses medicamentos e que podem ser observadas pelo próprio profissional psicólogo, né? Insistir para que o paciente não abandone essa terapia. Deixa eu ver, estou vendo aqui algumas colocações, ó. A Carla disse assim: perdemos a capacidade de lidar com todos esses sentimentos: dor, perda, tristeza. A psicóloga Andresa Fragoso diz assim: a medicação hoje é utilizada de forma a anestesiar as dores emocionais. Sim. A Jennifer pergunta: o tratamento medicamentoso leva um certo tempo para o paciente começar a sentir uma melhora? Isto procede? Procede sim. Isso acontece principalmente com os antidepressivos, né? Diferente dos ansiolíticos. Os ansiolíticos, eles têm ação imediata, né? Então, por exemplo, diazepam, clonazepam, para ação contra a insônia, contra a ansiedade, eles têm uma ação muito mais rápida, né? Porque eles fazem o bloqueio no canal e isso reduz a excitabilidade do nosso sistema nervoso central. Já os antidepressivos, eles demoram mais, isso também está relacionado com os antipsicóticos. Por quê? Eles tendem, como que funciona o antidepressivo? Como eu falei, eles precisam aumentar a concentração de monoamina na fenda sináptica, certo? Esse aumento dessas monoaminas, ele demora algumas semanas. Então, os antidepressivos é sempre muito bom falar para os pacientes, é sempre muito bom enfatizar que os antidepressivos, eles demoram, eles têm um tempo para começar a funcionar, que é de pelo menos 2 semanas, certo? Eles não têm o mesmo tempo de ação dos ansiolíticos, por exemplo. Então, realmente, essa é uma pergunta muito boa e que realmente é verdade. Os antidepressivos, eles demoram mesmo para começar a funcionar por conta desse mecanismo de ação. A Aisha está perguntando sobre a questão da dependência que esses medicamentos podem desenvolver na pessoa. Sim, todos os medicamentos que agem no sistema nervoso central, eles precisam ser tomados, eles precisam ser administrados com muito cuidado, né? Medicamentos que agem nessa área do nosso corpo é uma área que controla muita coisa, né? Controla nossas emoções, controla nosso comportamento, controla motivação, controla memória, cognição, tomada de decisão, comportamento social. E o que a gente tem de conhecimento hoje, o que a medicina tem, o que a ciência tem de conhecimento hoje, ainda é muito pouco do que se realmente se sabe, né? O que se sabe ainda é muito pouco em relação ao que aí acontece na realidade. Inclusive, tem muitos medicamentos que o mecanismo de ação ainda não é conhecido, né? Então, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central é uma máquina muito complexa, né? Então, com certeza, quando a gente faz uso de medicamentos que agem no nosso sistema nervoso central, é como se o nosso organismo se acostumasse com aquela substância.
né? Quando a gente ingere o medicamento, nosso organismo trabalha de uma maneira perfeita, a gente ingere uma substância estranha no nosso organismo e ingere com uma certa frequência, várias vezes ao dia, por várias semanas, por vários meses, por vários anos, o organismo se acostuma com aquela substância, né? E acaba que outras regulações no sistema nervoso central deixam de acontecer, diminuem ou aumentam por conta dessa nova substância. Então, gera-se uma diversidade de alterações no sistema nervoso central, que se a gente retirar de uma vez, o nosso sistema não consegue compensar rapidamente. E é por isso que a gente tem as crises de abstinência, né? A retirada abrupta dessa substância química, desse medicamento, que o organismo já se readaptou completamente para lidar com ele dentro do sistema nervoso central e espalhado pelo corpo, que quando você tira é como se o organismo ficasse, e agora eu faço o quê? Né? Tudo estava movido em prol da ação daquele medicamento e agora se tira, o organismo fica descompensado, né? Então, com certeza existe essa questão da crise de abstinência e ela pergunta sobre viciar. Sim, tem a capacidade, sim, de gerar o vício, né? A dependência química daquela substância. Aí, Ela perguntou também sobre a situação emocional piorar. É muito importante também observar isso, porque às vezes a gente pensa que o antidepressivo ele só vai causar coisas boas a nível das emoções. Mas se as pessoas pararem para observar a bula desses medicamentos antidepressivos, eles causam inclusive alterações emocionais, inclusive alterações de sono, né? E essa é uma coisa muito interessante para ser observada. Muitas alterações de comportamento, de emoção, elas vão ser causadas pelo próprio medicamento. Então, isso é muito interessante a gente pensar essas alterações emocionais, né? Às vezes o paciente pode estar apresentando irritabilidade, a própria ansiedade, inquietação por conta do próprio medicamento. parabéns, sempre muito claro aí. Estou gostando muito aí dessa live, está sendo muito enriquecedora e o povo está perguntando, inclusive estão elogiando aqui, ó. A psicóloga Andressa está falando, que live maravilhosa, muito esclarecedora e necessária. A Daniele Lemos está perguntando, gostaria de perguntar se o cloridrato de fluoxetina, que é o medicamento que eu uso para tratamento de toque, está adequado com o meu transtorno. É, aqui, como profissional, eu não tenho como dizer se o seu tratamento está adequado ou não, porque precisa ter uma avaliação clínica, né? Não tem como eu, aqui pela live, isso é até irresponsabilidade da minha parte, falar se algo está adequado, se essa terapia está adequada ou não. Ele pode ser, o medicamento fluoxetina pode ser utilizado, ele é utilizado para depressão e o toque, e aí realmente só a questão médica que possa avaliar. Eu realmente, como profissional farmacêutico, não posso fazer essa avaliação aqui pela live. Excelente, ótimo. A Adriana está parabenizando pela live, disse que também maravilhosa a live. Então, nós falamos também sobre a necessidade, né, do processo do desmame, né, de Uhum. sempre, de não retirar o uso do medicamento, não parar de fazer uso desse medicamento sem uma orientação médica para não acontecer, né, talvez esse, acho que deu uma travada, talvez esse efeito rebote, né, talvez essa abstinência, né, então, para a gente sempre buscar orientação, né, com os profissionais e sempre realmente procurar essa informação com quem sabe, né, com quem tem conhecimento. Eu vejo que muita gente anda procurando pelo Google algumas informações ou ficam se consultando aí pelo Google e é necessário a gente realmente entrar em contato com profissionais e verificar com eles
que com certeza é o tratamento e a forma mais acertada, né, de agir, né? Com certeza. O fazer o uso desses medicamentos é uma responsabilidade muito grande. E o que acontece, que a gente vê muito hoje em dia, Dani, é que as pessoas não estão mais sendo acompanhadas como deveriam pelo profissional prescritor, né, pelo psiquiatra. Eu que passei um tempo pela clínica da família, a gente vê que as pessoas só vão renovar a receita, né? Acaba que elas não têm mais um acompanhamento daquele profissional. Grande maioria das pessoas não tem mais um acompanhamento daqueles profissionais. Então, elas vão mantendo um tratamento por conta própria, renovando aquela prescrição, e aí, às vezes, já teria necessidade de parar o tratamento, às vezes teria necessidade de ajustar a dose, às vezes teria necessidade de substituir o medicamento, mas isso não acontece, né? Então, hoje, realmente é uma situação bem complicada de saúde pública que a gente está vivendo, né? E acaba que isso automaticamente está recaindo também sobre a saúde mental, que é um ponto muito, muito sério. E aí eu faço um apelo aqui, principalmente aos psicólogos, né, que são profissionais que lidam diretamente com esse público, que acompanhem a farmacoterapia dos seus pacientes, né? A fazer uma análise de que medicamentos os seus pacientes estão tomando, em que dose que eles estão tomando. Talvez a princípio vocês não tenham conhecimento de como ajudar, mas quando vocês fazem uma análise, né, desses medicamentos, fazem uma anotação, uma anamnese de que tipo de medicamentos, quais são esses medicamentos, qual dose que eles estão tomando, que o paciente está tomando. E com o tempo você pode observar alterações naquele paciente, você pode inclusive contribuir para saber se essa alteração está sendo causada ou não pelo medicamento, e aí quem sabe fazer um encaminhamento dessa situação para o psiquiatra, né? Então, eu acho muito legal o psicólogo acompanhar essa farmacoterapia, né? Então, às vezes, saber se de fato o paciente está tomando um medicamento, porque às vezes ele já abandonou a terapia há muito tempo, se ele começou a terapia agora, ou se ele já está na terapia há mais de um ano. Então, assim, a base da farmacoterapia, como está a base da farmacoterapia desse paciente, né? Então, é muito interessante para o psicólogo, para ajudar o psicólogo também a compreender a terapêutica e compreender esse processo. Então, isso é muito legal. Então, em que estágio clínico o terapeuta, o profissional encontrou esse paciente, né? Ele nunca passou pelo psiquiatra, ou ele já passou há muito tempo, ou ele está indo regularmente ao psiquiatra, né? Que tipo de terapia é essa que ele está tomando, né? E aí não necessariamente o psicólogo tem que saber disso, claro. Mas aí depois que acabar a terapia, o psicólogo fazer uma pesquisa desse medicamento, né? Mais ou menos qual o mecanismo de ação que esse medicamento tem, que efeitos adversos aquilo pode estar causando, né? A gente tem, por exemplo, disfunção sexual, que é causado por grande parte dos medicamentos que agem no sistema nervoso central, né? E grande parte do público masculino abandona o tratamento por conta da disfunção sexual. Disfunção erétil, ejaculação precoce, perda de libido. Então, acaba que, assim, muitos efeitos adversos são causados pelo próprio medicamento e que se o profissional psicólogo acompanhar isso, ele consegue ajudar na adesão do paciente, né? Então, às vezes, ele pode fazer um encaminhamento para o psiquiatra, pedindo para o psiquiatra observar a terapia, né? E aí mudar para um medicamento que não cause disfunção sexual, porque tem algumas classes que não causam disfunção sexual. Então, é muito importante o profissional psicólogo nesse momento e principalmente a comunicação dele com o profissional prescritor, né? Eu acho que isso não é uma prática, talvez muito mais por conta do prescritor, né? Da aceitação do prescritor, de criar essa relação o psiquiatra e o psicólogo. Talvez eles não sejam tão abertos a isso, mas é muito importante essa comunicação, né? E se tiver uma certa abertura, até mesmo fazer um contato telefônico com o próprio psiquiatra,
para conseguir entender junto com ele a situação daquele paciente. Sim. Então é isso, psicólogos, né? Até eu falo, inclusive, para mim, é super necessário, é importante a gente criar essa comunicação com esse outro profissional que vai estar junto com a gente fazendo esse trabalho, né? Então vamos desenvolver isso. É muito importante essa comunicação e todos nós crescemos em prol do grande objetivo que nós temos em comum, que é ajudar esse paciente a desenvolver saúde e qualidade de vida, né? Então, quem sabe, né, não é uma postura aí que a gente pode adotar enquanto profissionais, enquanto psicólogos, lá na nossa anamnese, lá na nossa entrevista, quem sabe, né, coletar essas informações, quais medicamentos são utilizados, fazer um estudo, isso é bom que vai te enriquecer mais ainda, e tendo dificuldade ou não, talvez não entendendo muito, quem sabe, pedir consultoria a esses profissionais aí, como o Daniel, inclusive, eu até indico aí para vocês, quem sabe, né, pedir consultoria desses profissionais que podem nos ajudar. O João diz o seguinte, ó, parabéns pela live, muito importante na saúde mental, a articulação dos profissionais, médicos, farmacêuticos e psicólogos. Também sou farmacêutico e sei bem o quão é importante essa articulação. Muito bom o comentário. A minha sogra manda ali, ó, muito bom. A Adriana também, batendo palmas. Geni Prado, obrigado, muito esclarecedor. E é isso aí, o povo está participando, está gostando bastante, né? É legal ter o João aqui com a gente também, meu colega de profissão. Nós como farmacêutico, como grande parte da nossa formação é focada no medicamento, a gente tem essa parte da farmácia clínica, que é justamente fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Então, muito além de acompanhar essas coisas que eu citei, a gente faz acompanhamento de interação medicamentosa, por exemplo, de um medicamento com outro, de interação medicamento com alimento, né? Se o paciente está fazendo o uso correto se ele está administrando corretamente, se ele está tomando no horário correto, né? Então, muito além, a farmácia clínica, o farmacêutico clínico, traz isso muito mais próximo, né? De uma avaliação muito mais criteriosa dessa. Então, é legal ter mais um farmacêutico aqui com a gente. E seria muito legal, acho que seria um sonho, na verdade essa deveria ser a nossa realidade, o trabalho da equipe multiprofissional, né? Se a gente está falando de saúde mental, a gente envolve o profissional prescritor, a gente envolve o profissional terapeuta, a gente envolve o farmacêutico que vai dispensar esse medicamento para esse paciente, a gente envolve o nutricionista, porque grande parte da alimentação influencia também na saúde mental, na liberação desses neurotransmissores, tem grande influência. Influencia também o profissional de educação física, né, que vai trazer esse paciente para uma vida mais ativa, com a prática de exercícios físicos, né? Então, a gente envolve uma gama de profissionais que podem estar envolvidos em prol da saúde mental, né? Então, seria muito legal se todos esses profissionais estivessem interagindo e somando forças em prol dos pacientes. Então, seja bem-vindo, João, aí ao perfil, né, psicoanálise. Inclusive, eu até peço, né, como que é o endereço do seu Instagram? É farmácia? @farmácia.missão. Então, minha gente, sigam lá o Daniel Reis, que tem um conteúdo muito bom, muito enriquecedor. @farmácia.missão. Missão, isso. Aí depois eu vou estar colocando aí nos stories a indicação direitinho do Instagram do Daniel, que com certeza vai agregar muito à vida de vocês. O João coloca, ó, isso mesmo, articulação multiprofissional. Assumiu aqui. É fundamental. Fundamental. Ó, o João disse que vai seguir, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Tamo junto, João. Então, assim, é só complementando essa articulação multiprofissional, a gente conseguir compreender que existem terapias
às vezes naturais, existem outras possibilidades que não são a medicamentosa, né? Como a gente comentou no começo. É claro que aqui eu não estou fazendo um apelo ao não uso dos medicamentos. De fato, eles são importantes, né? E a ciência descobriu, eles são importantes para tratamento de patologias, né? Mas acaba que por conta dessa cultura, que tudo é resolvido por medicamento. E isso não é só na saúde mental, né? Isso é com aquele antibiótico que se compra sem receita, isso é com os medicamentos que se tomam por uso próprio, os corticoides, né? As pessoas que saem tomando medicamento a rodo, né? E vale ressaltar que todos os medicamentos apresentam um efeito adverso e eles apresentam riscos, né? Então, por exemplo, eu falei que ia focar um pouquinho no final sobre os efeitos adversos. A gente tem efeitos adversos muito consideráveis, relacionados aos fármacos do sistema nervoso central, que são principalmente, eles podem alterar principalmente a parte da pressão também. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque grande parte dos pacientes, eles têm hipertensão, né? Principalmente se forem pacientes idosos. Então, é muito importante pensar sobre isso, porque às vezes acha que medicamentos, os psicofármacos, agem só na cabeça, né? Só no cérebro. Mas é importante pensar que o cérebro comanda todo o nosso corpo. Então, se você altera coisas no cérebro, você altera coisas no organismo. E também que existem receptores para as monoaminas, principalmente, como eu citei, espalhados por todo o nosso corpo. Então, tem medicamentos que vão alterar a nossa glicemia, né? Isso é um problema para pacientes diabéticos. Tem medicamentos que vão alterar a pressão. Isso é um problema para pacientes hipertensos, né? Então, efeitos adversos, eles devem ser considerados, devem ser levados a sério, né? Por isso, a importância do uso racional dos medicamentos. Show, show. Inclusive, minha gente, aproveitar aqui a oportunidade, eu estou junto com o Daniel elaborando aí um projeto, né, que já está pronto. A gente só vai lançar esse projeto, que é um curso, né, de 2 horas. Depois eu vou estar colocando direitinho lá, vou estar divulgando aqui, onde a gente vai falar de psicofarmacologia, introdução, né, psicofarmacologia para psicólogos. Então, daqui a pouco eu estarei aí fazendo toda a divulgação, né, Daniel? Desse curso, que eu tenho É certeza isso que vai mesmo. agregar muito aí. A proposta do curso é focar um pouquinho mais para os psicólogos, né? Então, a gente está bolando um curso aí bem especial para o público de psicólogos. Que, inclusive, eu percebo que na formação acadêmica, né, de nós psicólogos, há um déficit em relação a isso. Então, foi uma necessidade, foi talvez uma dor, né, que às vezes a gente acaba tendo na nossa profissão, que conversando com o Daniel e conhecendo esse profissional ótimo aí, de excelência que ele é, a gente pensou em estar ajudando aí, em estar colaborando aí para a formação dos psicólogos, né? Então, vai ser eu desde já convido vocês aí. Daqui a pouco eu vou estar colocando, né? Eu vou estar divulgando e vai ser uma alegria ter a presença de todos vocês. Agradeço a presença, né? Eu acredito até que já está quase na hora, né? Eu acho que é 1 hora, né? Certinho, eu tenho medo aí tenho um certo receio que a live caia, né? Então, eu quero agradecer muito aí a presença de todos, agradecer a presença do Daniel, né? Esse profissional incrível que eu estou elogiando aqui a live toda. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Nos enriqueceu muito, nos ajudou muito aí e contribuiu muito para essa live, para esse momento. Muito obrigado mesmo pela sua presença. É um prazer, um privilégio. Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. Me coloco à disposição para quem depois precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, né? Me coloco à disposição. Tem um comentário aqui. Pacientes renais e hepáticos precisam se preocupar bastante com essa questão. Exatamente, Bruna. Exatamente. Isso por quê?
Porque os medicamentos são metabolizados pelo fígado, né? E eles são excretados pelo rim. Se o meu fígado e o meu rim, um dos dois ou os dois estão comprometidos, a gente vai ter um problema, né? Se eu não consigo colocar esse medicamento para fora, eu vou manter ele por mais tempo no meu corpo. Se eu manter ele por mais tempo no meu corpo, eu vou ter mais efeitos adversos. Então, essa também é uma abordagem muito importante que o farmacêutico clínico também faz, que o médico deve observar também. Pacientes que têm problemas renais e problemas hepáticos, que são órgãos importantes na metabolização dos fármacos e na excreção dos fármacos, né, pois eliminamos os fármacos, a grande parte pela forma da urina. Se a gente tem um desses dois órgãos comprometidos, a gente tem problemas muito grandes, né? Alguns medicamentos podem até não ser utilizados quando nós temos os pacientes nefropatas e hepatopatas, como se chama para paciente com problema renal e paciente com problema hepático. E alguns, inclusive, podem causar danos nesses órgãos, né? Além da dificuldade de excreção e metabolização, eles podem causar danos, né, nesses órgãos. Inclusive, abrindo um parênteses para o paracetamol, que as pessoas tomam paracetamol, às vezes igual água, que é um medicamento hepatotóxico, né? Então, doses muito elevadas do paracetamol podem comprometer o fígado. Mas, fechando um parêntese, é importante avaliar toda essa clínica aí, e que com certeza vai comprometer a saúde e a terapia desse paciente. Então, o pessoal está agradecendo, a Daniele está agradecendo, muito bom, né? Simplício, gostei muito das informações que aqui vocês passaram, muito obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Adorei a explicação, a Bruna, que inclusive é uma amiga, né, da faculdade, uma profissional incrível. Ela está também agradecendo, adorou a explicação. E muito obrigado, meu amigo. Obrigado por essa live maravilhosa aí. Muito obrigado. Foi um prazer. Assim, é claro que em uma hora a gente não consegue abordar tudo que a gente gostaria, né? É um assunto que a gente aprende e ouve quase que a faculdade inteira de farmácia, então ter que falar sobre isso em uma hora é realmente um desafio. Então, mas assim, é um prazerzão, é um privilégio. Eu agradeço muito por poder estar compartilhando também e poder estar ajudando tanto as pessoas que não são profissionais quanto os que são profissionais, tudo em prol da saúde, né, e principalmente da saúde mental. Então é isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais. E daqui a pouco eu estarei aí divulgando o nosso curso. Você que quer aprofundar mais sobre esses temas, se inscreva lá no nosso curso. Um grande abraço e até mais. Tchau, galera, um Obrigado, Daniel. abraço. Obrigado, um forte abraço, Daniel. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado pela participação. Abração.